A todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E podem se assentar. E nós estamos mais uma vez agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado. Até aqui Deus tem nos ajudado e nós reconhecemos que Deus é tudo para nós e a nossa dependência dEle é total e completa. Irmãos, nós vamos então para a nossa participação e eu vou pedir para colocar no Data Show o versículo que eu quero ter como base da nossa reflexão. E há muitas e muitas referências, porém esta para mim talvez seja a mais importante. Romanos capítulo 8 e o versículo 28. É um versículo muito conhecido, e antes da leitura eu quero agradecer ao pastor da igreja, o pastor Elias Moraes, por dar a mim o privilégio de estar aqui, também ao pastor Pablo, que é o coordenador, pois os dois estão me incluindo neste quadro de ministrantes. Então, muito obrigado, pastor Elias, e também ao pastor Pablo. Irmãos, todos nós aqui estamos respirando, estamos caminhando, estamos desfrutando de tanta coisa boa, e tem um pensador que deixou um pensamento muito interessante. E qual é esse pensamento? O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. Por isso nós chamamos de presente. Então o dia de hoje, de fato, é uma dádiva a mais entre inumeráveis que Deus tem conferido a cada um de nós. Então Romanos 8 e 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A nossa parte aqui na escola é sobre crises na vida do líder. E quando se fala a palavra crise, quase todo mundo já começa a pensar negativamente. Já começa, como diz a expressão, a torcer o nariz. Porém, eu creio que você, a partir desta escola, vai mudar um pouquinho a sua interpretação acerca da palavra crise. E todos os professores que têm passado aqui, têm estado aqui usando este púlpito, eles têm transmitido aos irmãos tudo quanto está na cabeça de cada um e tudo quanto está no coração de cada um. Então que Deus também me dê essa graça de repassar a vocês o que está na minha cabeça e no meu coração. Eu quero compartilhar aquilo que acho ser interessante e bastante válido para a nossa vida cotidiana. E o tema, crises, já é um tema para mim sugestivo, gente. Confesso que é um tema bastante sugestivo. E eu vou pedir para você prestar bem atenção numa expressão ou num raciocínio que eu vou aqui
já dar como introdução, porque todo o nosso tempo de exposição da disciplina vai ter muito a ver com esse pensamento inicial. E qual é o pensamento inicial? É uma pergunta seguida de algumas colocações. E que pergunta é essa? Qual a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? Qual é a diferença entre uma adversidade e uma oportunidade? Qual é a diferença entre uma barreira e uma oportunidade? Você já pensou acerca disso? Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: a nossa atitude diante deles, seja do obstáculo ou seja da oportunidade. A nossa atitude. Por quê, gente? Guarde bem, toda oportunidade tem a sua dificuldade. E toda dificuldade apresenta uma oportunidade. E tenha certeza, por detrás de cada dificuldade, sempre haverá uma grande oportunidade para você. Então, comece a pensar acerca disso. Nós, como cristãos, líderes, discípulos de Cristo, nós temos a nossa maneira de pensar demandada pela Bíblia. E o Espírito Santo trabalha na nossa cabeça, no nosso coração. Porém, há um pensamento sociológico, e para mim esse pensamento é tremendamente interessante, gente. E se ele estivesse na Bíblia, seria um belo versículo. Que pensamento é esse? Diz o seguinte, esse pensamento sociológico: sem crise não há progresso. Isso é muito interessante. Sem crise não há progresso. E aí, mediante esse pensamento, e mediante o que nós temos na Bíblia, eu quero dizer para todos vocês, sem medo de errar, eu vou usar aqui no singular, embora é para todos, é de utilidade coletiva. Eu quero dizer que você precisa das crises muito mais do que você imagina. Você pode ouvir e dizer: Moisés, isso é loucura. Não, não é loucura. E nós veremos que não é loucura. Nós precisamos das crises, mais do que nós imaginamos. E na apostila, na introdução, tem uma referência a John Kennedy. Ele diz assim, que essa palavra, crise no caso, em chinês, é composta de dois caracteres. Um representa o perigo, e o outro representa a oportunidade. Em uma crise, esteja consciente do perigo, mas identifique a oportunidade. É exatamente isso que eu entendo, que nós precisamos, gente, em cada dificuldade enfrentada, a gente precisa identificar o que tem de bom por trás daquilo. Nós geralmente, nós, quando temos uma bela oportunidade, nós até dizemos: eu ganhei um presente. Muitos usam essa expressão. E de fato, tem oportunidades que elas vêm até nós embrulhadas num belo papel de presente. E nós ficamos eufóricos, ficamos felizes e dizemos: olhem só, eu tive uma grande oportunidade. É um presentão. Porém, outras horas, a oportunidade,
ela vem disfarçada de dificuldade, disfarçada de problema, disfarçada de adversidade. Aí nós olhamos e dizemos: eu não quero. Você já fez isso, eu já fiz isso. Quantas vezes nós despachamos uma grande oportunidade, porque a fisionomia não era tão agradável, o visual não era tão bom, aquela embalagem não era tão atrativa, e nós achamos na hora que era uma coisa ruim e desdenhamos, ou o desinteresse foi de imediato. Então saiba que muitas e muitas vezes as oportunidades vêm disfarçadas até a nossa casa. E se ela bater a sua porta, não mande ela embora, mande ela entrar. E você verá o quanto isso é valioso. Na nossa apostila, aí está na página 25, a palavra crise pode nos remeter a um universo de situações desfavoráveis. Quando você começa a olhar esse assunto, de fato é um universo, gente. É uma coisa muito ampla, muito extensa. Entretanto, a ponderação nos enfrentamentos é a melhor alternativa nas iniciativas. Faça a leitura daquilo, faça o discernimento daquilo que está diante dos seus olhos. E eu sempre tenho falado que a vida nos ensina que devemos esperar o que, gente? Sempre pelo melhor. Guarde bem isso. A vida nos ensina que nós sempre devemos esperar pelo melhor. Porém, há uma segunda questão: sempre se preparar para o pior. E a terceira coisa, estar sempre pronto para lidar com o que vier. Será que nós vivemos assim, gente? Porque nessa escola que nós estamos, a escola da vida, ela é uma escola inconclusiva. Ou seja, nós vivemos o tempo todo, somos eternos aprendizes, alunos permanentes nessa escola, e jamais somos graduados nela. Ninguém é certificado na escola da vida. Vai morrer não sabendo quase nada. Então, a gente vai aprendendo dia após dia, com a própria vida. Ela vai nos ensinando, nos instruindo como é que nós devemos viver. No último parágrafo, diz assim: todo líder que supera a crise. Eu coloquei de propósito esse pensamento. Todo líder que supera a crise, supera a si mesmo. Isso é tão interessante, que às vezes nós olhamos para um determinado problema que está diante dos nossos olhos, e dizemos: é muito grande para mim esse problema, ele é gigante, ele é monstruoso. E a gente, quando olha com um olhar realista, a gente vence o problema, aí a gente supera a si mesmo. A gente fica feliz por ter transposto aquele problema. Então supera a si mesmo sem ficar superado. Aquele que atribui à crise os seus fracassos e infortúnios, aqui seriam aqueles vitimizados. Hoje uma boa parte da geração contemporânea, ela é uma parte vitimizada, gente. Ou auto-vitimizada, né? Auto-vitimizada. Porque tem os seus fracassos pessoais, os seus infortúnios, os seus reveses por falhas pessoais, por deficiência pessoal, e aí começa a dizer que tudo é culpa do A, do B, do C, do D, e assim sucessivamente. Ele não tem coragem de encarar que ele é o responsável pelo próprio fracasso. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Jonas. É um profeta
que todos nós já lemos a história dele, conhecemos a vida dele pela Bíblia, e quase todo mundo martela Jonas, censura Jonas. Mas o que eu quero aqui enfatizar, que há algumas virtudes na vida de Jonas. E qual é uma das grandes virtudes na vida de Jonas? Ele entra no navio, desce para o porão, ele começa a ver o quê? Movimento diferente na embarcação, uma agitação anormal na embarcação. Era o quê? Uma grande tempestade. E aqueles marinheiros acostumados ao movimento do mar, eles ficam assustados, apavorados, e começam o quê? A jogar a carga do navio no mar. E aí começa o quê? Uma segunda etapa. Existe alguém entre nós que é o culpado disso. Olhem só a mentalidade que surge naquele momento. Alguém errou, alguém falhou, alguma coisa está errada. Eles tiveram discernimento, a percepção. Aí aparece quem lá no meio desse burburinho, desse movimento todo? Aparece Jonas. E ele teve, gente, a coragem de dizer: eu sou o culpado de tudo isso. Eu sou o culpado da tempestade. Eu sou o culpado da tragédia. Eu sou o culpado dos prejuízos. Eu sou o culpado. Irmãos, não estou dizendo que nós devemos pegar alguém e penalizá-lo, ou jogá-lo ao mar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que nós tenhamos a coragem, quando erramos, assumirmos o nosso erro pessoal, gente. Quantos prejuízos coletivos. Quantas vezes nós percebemos lástimas, porque um errou, e a culpa vai se estendendo sobre todos, e ninguém aparece como o causador do problema. Então, aqui nós temos aquele que atribui à crise os seus fracassos e infortúnios, violenta seu próprio talento e valoriza mais os problemas do que as soluções. Olhem outra coisa aí na apostila. A maior crise é a da desistência de lutar. Crise da desistência de lutar. Sem crise não há desafio. Nós precisamos das crises. Sem crises não há desafios. E sem desafios a vida é uma monotonia interminável, gente. Quando eu olho isso aqui, eu começo a pensar em alguns homens na história que enfrentaram crises. E não faz muito tempo, eu estava ouvindo um programa na rádio, e esse programa entrevistava um ex-jogador de futebol aqui no Brasil. Ele foi muito famoso aí, no final do século passado, muito famoso. E ele jogou quase toda a vida dele num único time. Quase, praticamente a vida toda num único time. E é lá do Rio de Janeiro, para que o pastor Jotas não pense que seja o Vasco da Gama, né? Mas o que eu quero aqui ressaltar é que quando ele estava dando a entrevista de maneira muito assim, à vontade, desinibida, por sinal, a entrevista dele, aí ele tocou num assunto que me chamou a atenção, sobre as fases da vida dele. Ele falou daquelas fases que eram fantásticas, aquelas fases muito boas, mas também ele abordou as fases críticas. E quando ele abordou as fases críticas, ele fez duas colocações que são bem relevantes. A primeira, nas fases críticas da vida dele, ele dizia que a torcida do time onde ele jogava chiava, porque ele estava numa fase ruim, uma fase crítica. Porém, a torcida adversária
vaiava ele de maneira permanente. Críticas sobre críticas. E ele disse, quando ele parou de jogar, ele era devedor à torcida do time que ele jogou, e era devedor à torcida lá de Belo Horizonte, que era a torcida do time adversário. São dois times mais fortes em Minas Gerais. Por que ele falou isso, gente? Porque todas as vezes que ele errava, e a torcida adversária fazia o quê? Zombava dele, debochava dele. Então cada vez que ele errava uma jogada, ou errava um passe, ou errava um chute, e havia vaias da torcida adversária, isso servia como motivação para ele, motivação para melhorar o seu potencial, melhorar a sua performance. Irmãos, olha que a inteligência do camarada usou um fator negativo para criar estímulo na sua carreira profissional. E nós, quando recebemos críticas, como nós reagimos? Quando nós não estamos bem e alguém nos censura, como é que nós reagimos? Será que numa maneira cordial, ética, ou reagimos de maneira grosseira? Então, muito interessante essa entrevista desse jogador, gente. E uma outra coisa que nós temos que aprender, eu já falei para vocês no início da nossa reflexão, que as crises, elas vão criar em nós uma estrutura capaz de suportar, uma estrutura capaz de superar limites pessoais. E quando eu comecei a fazer esse material, eu me lembrei de um personagem muito conhecido na história mundial, e vocês já ouviram falar dele, chamado Nelson Mandela. Esse homem, ele era sul-africano, e ele foi preso no começo do século passado, porque ele queria que houvesse na África do Sul a igualdade racial, justiça para todos. Ele queria igualdade entre a sociedade. Ele pelejou por isso. E qual foi o crime que levou ele à primeira prisão? Ele estava num ônibus, e nesse ônibus havia uma senhora de cor assentada no banco do ônibus, e entrou uma senhora de cor branca, porque Mandela foi o primeiro presidente sul-africano negro, eleito democraticamente. Aí quando ele viu aquela cena, a senhora de cor negra não quis se levantar, se recusou a se levantar, e aquela senhora de cor branca fez a denúncia, e aquela mulher de cor negra foi aprisionada. Aí ele não aguentou, aí ele começou a abrir a boca, a lutar contra a injustiça, a desigualdade, e ele começou a ter, gente, décadas e mais décadas de lutas, e nessas décadas de lutas, ele ficou 27 anos preso, 27 anos, saiu em 1990 da prisão, em 93, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, e depois que ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, em 94, ele foi eleito presidente da África do Sul, e governou até 99, mas o que eu quero que vocês entendam é o que vem na sequência. Ele era presidente, e um certo dia ele teve vontade de almoçar num restaurante, e ele chamou a sua comitiva, e disse, vamos almoçar fora, e foram almoçar fora.
Quando entraram num restaurante muito luxuoso, ele assentou-se a uma das mesas, e quando ele viu ao lado havia um senhor assentado sozinho, solitário. Ele disse a um dos seus guardas: vai lá e chama aquele senhor para sentar-se conosco. E o guarda o atendeu, foi, chamou aquele senhor, ele veio e assentou-se na mesma mesa. E durante o almoço, aquele senhor que foi convidado, ele não olhava para cima, não olhava para a cara de ninguém, cabeça baixa o tempo todo, mãos trêmulas, pálido, transpirando. E quando terminaram o almoço, Mandela se despediu dele e entrou no seu carro, e o seu guarda pessoal disse, esse guarda pessoal o chamava de Madiba. Não só ele, como os sul-africanos, eles chamam Mandela de Madiba, como um pai da nação, por ser da democracia o primeiro. E aí Mandela olhou para esse guarda e disse: o que você está dizendo, Madiba? Aquele homem estava doente, muito doente. E Mandela perguntou: por que você diz isso? Porque ele tremia muito, estava transpirando. Aí Mandela disse: não, o motivo é outro, ele não está doente. E contou: aquele homem era o guarda responsável pelo presídio, onde eu fiquei 27 anos preso. Quando eu tinha sede, eu pedia água, ele vinha e me chicoteava, e depois me chicoteava, urinava na minha cabeça. Essa é a razão pela qual ele tremia na nossa frente. E aí Mandela continua dizendo ao seu guarda, essa é a razão, porque ele deve ter pensado que agora, como presidente da África, eu poderia fazer com ele o que ele fez comigo. Essa foi a expressão de Mandela. Mas olhe só, está na apostila. Mandela disse: essa conduta não faz parte do meu caráter e nem da minha ética. As mentes que procuram vingança destroem os estados, enquanto as que buscam a reconciliação constroem nações. Olha a expressão dele, gente: ao sair da porta do presídio para minha liberdade, sabia que se não deixasse lá, naquela prisão sombria, toda raiva, ódio e ressentimento, eu continuaria sendo prisioneiro. Ou seja, o que adiantaria sair daquelas portas, daquelas grades, se internamente eu estivesse aprisionado? O que adiantaria andar pelas ruas, se internamente eu sou um prisioneiro? Irmãos, vejam só o que as crises vão mostrando, vão fazendo a nossa vida, transformando a nossa visão de mundo, nossa percepção acerca da vida. Se nós não tivermos crises, nós não teremos também como ser diferenciados. Então, quando fala crise na vida do líder, eu começo a pensar, gente, como essas crises são importantes para nós. E agora uma pergunta para a gente interagir. E que pergunta é essa, Moisés? Ouça bem, você está sendo aquilo para que realmente nasceu para ser, ou apenas está sendo o que dá para ser? Pensa nisso. Vou repetir: você está sendo
aquilo para que realmente nasceu para ser, ou apenas está sendo o que dá para ser. Aí alguém pode dizer: ah, minha vida é mediana. Aí eu tenho que dizer uma coisa para você muito ruim. Mediana significa o quê? Médio. E médio nos leva aonde, gente? A mediocridade. O que Deus espera de cada um de nós, gente? A grande verdade é: Deus não espera nada além daquilo que Ele espera, daquilo que Ele projetou. Porém, em contrapartida, também Deus não espera nada aquém daquilo que Ele espera que nós produzamos. Então Deus não quer que você faça nada além daquilo que Ele pediu para você fazer, mas também espera que você não faça nada aquém daquilo que você pode fazer. Aí é uma questão muito pessoal. A nossa avaliação aí deve ser individual, gente. E aqui, como eu falei para vocês, entre tantos personagens, aí a maior crise é a da desistência de lutar. O que é derrota, gente? O que é derrota? O que é fracasso? Vamos começar dizendo o que é fracasso. Fracasso não é você ter um revés. Fracasso não é um infortúnio. Fracasso não é um tropeção. Fracasso não é uma queda. Fracasso é você desistir. Desistir. Derrota é o que, Moisés? Derrota é você desistir cedo demais. E o que é vitória, Moisés? O que é conquista, Moisés? É você não desistir cedo demais. Como é que nós lidamos com essa questão? Irmãos, muita gente, eu entendo, eu passei por isso, foram longos anos de muitos sofrimentos, também de muitas experiências, e não é a nossa área aqui hoje, sobre esgotamento, sobre desgaste, estresse, não é a nossa área hoje aqui, mas nós sabemos que há muita gente cansada, há muita gente esgotada. Porém, gente, o que temos que aprender, se estamos cansados, desistir não é a opção. Nós temos que aprender a descansar. E a descansar aonde? Descansar em Deus principalmente. Porque nós muitas vezes afligimos o nosso próprio coração. Na página 26, ainda continua: a pessoa que não tem motivação, ou seja, não tem sentido de vida, não tem propósito na vida, não somente é infeliz, como também pouco capaz de viver a vida proposta por Deus. Aí quando eu uso esse tipo de raciocínio, eu tenho que fazer a seguinte pergunta, de maneira a ser eu mesmo questionado. E a pergunta é: para que eu existo? Porque Deus me trouxe ao mundo, porque Deus preserva a minha vida, porque Deus conserva a minha fé. Se alguém dizer: ah, porque eu sou muito bonito, não é. Ah, eu sou muito bela, não é também. Ah, eu sou inteligente, não é também. Ah, porque eu sou muito relacionável, não é também. Por que Deus te trouxe à existência? Qual a razão? Tente identificar isso aí. Quantas e quantas vezes na vida nós ficamos um tanto desnorteados. E eu quero dizer para vocês nesta tarde, sem medo de errar, ninguém aqui veio ao mundo acidentalmente. Não foi por acaso,
Deus te trouxe a este mundo, e Jesus te resgatou, porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Isso é a grande verdade, gente. Você nasceu para dar certo, e com toda a garantia eu quero dizer, Deus não tem plano B para a sua vida, porque o plano A de Deus é para funcionar. O plano A de Deus na sua vida é eficiente. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, inexplicavelmente bom. Olhem só, se você conhecer alguém e dizer, esse camarada, ou essa camarada, vamos usar essa expressão, tem bastante defeitos, e você já deve ter ouvido, não tira a razão do pai ou da mãe, quando diz assim, olha, não ande com aquela pessoa, ela tem uma fama ruim, ela é mal vista, ela tem alguns comportamentos que não condizem com o nosso modo de vida. Então nós ficamos o quê? Atentos, porque aquela pessoa, ela tem alguns defeitos que são prejudiciais para nós, se andarmos com ela ou com elas. Agora, ouça bem, nós temos restrições, sabendo de algumas falhas que alguém que está ao nosso lado tem. Porém Deus, gente, Ele conhece nós tintim por tintim, com exatidão absoluta. Deus é o único que conhece todos os nossos defeitos, e mesmo assim, é o que mais nos ama, é o que mais nos quer, é o que mais planeja para nós, é Deus, gente. Então, comece a perceber que algumas crises vêm com finalidades tremendamente interessantes, porém nós temos que ter o que, gente? Convicção. Ultimamente tenho falado isso para algumas pessoas. Quando nós estamos nesse caminho cristão, onde nós somos chamados por Deus, e aí uma coisa fundamental para você caminhar sempre convicto. Convicto vem da sua convicção, que você teve algum momento com Deus. E aí, quando eu falo convicção, eu vou citar aqui um ou dois casos, para a gente entender. Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos norte-americanos, os que estavam participando da guerra, a chance de morrer era de 50%, ou seja, a cada 10 pilotos, 5 vão morrer, a cada 100, 50 vão morrer, um índice muito alto. Porém, esses pilotos, eles foram entrevistados, pesquisados, para saber como eles viviam. Aí eu vou ser um piloto do exército americano, porém a chance de morrer na guerra é de 50%. Então eles foram pesquisados, estudados. E sabe qual foi a conclusão da pesquisa? 93% deles disseram que estavam felizes com aquilo que estava sendo feito por eles. Vejam, 93% deles disseram que eram felizes em suas atribuições. Nós como pastores, nós como líderes, talvez não sejamos mortos com um tiro, com uma bomba, ou coisa semelhante, mas muitas vezes nós somos apedrejados ao ponto de morrer, como foi Paulo lá em Listra, gente. Foi dado como morto depois de um apedrejamento. Aí, se você não tiver convicção que foi Deus quem colocou você nesse caminho, você vai balançar. Na hora da dificuldade mais aguda, você vai tremer nas bases. Mas se você tiver convicção, você sabe que alguém é responsável por você.
que o comandante está na sua dianteira, que o capitão dos exércitos está na sua frente. E aí, citando mais um caso de Martin Luther King, aquele pastor também norte-americano que lutou pela igualdade, ficou na história, gente. Morreu muito jovem, mas a sua vida foi altamente relevante na história norte-americana. Ele tinha uma expressão, gente, muito forte, muito forte. E esses dias eu citei essa expressão para alguém ficou assim meio olhando de maneira assustada. E de fato, ele morreu pela causa que ele abraçou, em favor do cristianismo. Qual foi a expressão de Martin? Ele dizia: se você não tem uma causa pela qual morreria, você não está apto a viver. Forte, né? Forte. E hoje, gente, qual é a nossa convicção acerca do reino de Deus? Eu diria para vocês, sem demagogia, por Jesus a minha vida vale tudo. Por Jesus tudo, por Jesus tudo. Primeiramente Ele deu a vida por você. Se for necessário, dê sua vida por Ele. O reino de Deus, gente. Então nós enfrentamos crises, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas. E aí na apostila diz: as crises podem ser vistas como ocasiões para quê? Reinventar, para inovar, para mudar. Então, quando se fala em crise, alguém pode já achar que tudo é negativo, mas não é. Tem muita coisa positiva, vocês verão até o final da nossa exposição. Não estou dizendo que você tem que sair por aí dizendo: eu quero crise na minha vida. Não faça isso. Nem deseje, nem peça, mas elas virão, mesmo você não pedindo ou não querendo, elas virão. Agora, se você observar caso a caso, pessoa a pessoa, você vai ver que os maiores ganhos na vida, os maiores ensinamentos na vida, os mais edificantes na vida, não vieram na hora do triunfalismo, mas na hora dos embates. E aí, isso me faz pensar o que, gente? Me faz pensar, e a pergunta que eu faço, vocês conhecem, só para a gente ir trocando aqui pensamentos, como se forma um marinheiro? Como se forma? Como se prepara um marinheiro? Alguém pode dizer: a formação de um marinheiro, vai lá para a escola, vai lá para a academia, fica lá um tempo, certo? Correto. Porém, a pergunta se estende um pouco mais. Gente, os melhores marinheiros não foram formados numa cadeira de academia. Os melhores marinheiros foram formados lá no mar, em meio às tempestades, em meio às turbulências, em meio aos vendavais. Então nós queremos ter uma liderança com mais firmeza, com mais estabilidade, com mais estruturação. Nós precisamos passar pelas crises da vida, gente. Isso não tem como ser diferente. Outra coisa que diz aí na apostila: nunca nos esqueçamos que em tempos de crise, enquanto alguns choram, outros fazem o quê? Não é uma grande verdade esse adágio popular? Alguns começam a chorar nas crises, aquele que é inteligente fala: vou fabricar lenço. Veio a pandemia pelo mundo afora, gente. Tem gente que ficou rico vendendo álcool em gel. Ficou rico vendendo o quê? Vendendo máscara. Olha só, aí que eu digo, a crise mundial da pandemia. Gente enriquecida por aí.
Ah, morreu muita gente, morreu. Mas o que eu estou dizendo aqui, que a crise sempre tem dois lados. Comece a observar qual é o lado bom para a tua vida, o que você pode extrair de positivo na sua vida. As crises nos fazem enxergar quem somos, quais são as nossas limitações, deficiências, reações e atitudes. Revelam a nós mesmos a nossa estrutura e sua profundidade. Uma pergunta: nós somos o que falamos ou somos o que fazemos? O que vocês acham? Exatamente. Nós somos o que fazemos. E ouvindo aqui, ontem, pastor Marcelo Gomes, gente, é muito fácil falar, usar, quem sabe, uma maquiagem, ou usar um rótulo, é muito fácil. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Tenha certeza daquilo que foi falado aqui. Deus não se impressiona com a imagem do homem, gente. Deus não se impressiona com o homem. Deus, Ele não quer apenas que haja essa aparência que nós temos. Deus quer que haja o que? Principalmente essência. Porque não produz essência, mas a essência produz aparência, gente. A Bíblia fala que está no coração vai ser exteriorizado. Ali vai vir o que? Olha, essa é a realidade dele, ou dela. Já faz anos, nós estivemos na casa de um pastor, e teve lá o trabalho noturno na igreja, participamos, e depois ele nos levou na casa dele para um jantar. E a esposa dele foi preparando o jantar e colocando panelas, pratos e outras coisas na mesa. E ela colocou um vidro na mesa. E eu assim, de maneira descontraída, comecei a mexer naquele vidro, a manusear aquele vidro. E observei que aquele vidro tinha um rótulo de pêssego. Porém, conforme eu fui girando, eu percebi que dentro dele tinha abacaxi. Eu perguntei, irmã, mas aqui o rótulo é de pêssego e dentro é abacaxi. Ela disse, sim, pastor, eu curti abacaxi no vidro que era de pêssego. Gente, o rótulo engana a gente. Quanta gente com rotulagem de cristão, e às vezes engana. Para que serve um rótulo? Um rótulo serve para indicar o conteúdo do produto. Ninguém come rótulo. O principal é o conteúdo, é o produto em si. Mas tem gente que aprecia mais o rótulo do que o conteúdo. Então que a gente comece a pensar, Deus quer que haja essência na nossa vida, conteúdo na nossa vida. O que adianta ter o canudo e não ter conteúdo, gente? Não vale nada, nada mesmo. Então nós temos que olhar para a vida, olhar para a Bíblia, olhar para Deus e começar a entender o que Deus quer de cada um de nós, o que Deus espera de cada um de nós. Aí na página 26 ainda dizendo, toda crise possui 3 elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição para a vida. Gente, é isso. Toda crise tem uma solução. Ah, mas eu não tenho uma solução. Eu estou num beco sem saída. Eu estou num labirinto. Você pode não ter solução, mas Deus jamais vai ficar no beco sem saída. Deus não conhece que é labirinto.
Quando não tiver saída nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, olhe para cima, lá do alto veio o teu socorro. É de lá que vem a tua providência. Então, temos o quê? Uma solução. Se você não tiver, Deus se encarrega por você. A Bíblia fala que Deus peleja por nós, Deus luta por nós, Deus se responsabiliza por você. Tem o que depois? Prazo de validade. Gente, tudo uma hora vai terminar. Nada aqui é eterno, nada aqui é para sempre. De vez em quando eu começo a ver algumas situações e, gente, são difíceis. E essa semana, hoje é terça-feira, anteontem, eu estava dentro do carro com a Vânia e abordei um problema numa família que nós estamos tentando ajudar. Problemas seríssimos, de várias naturezas. E eu falei para a Vânia ficou balançando a cabeça. A gravidade, muito grande o problema, ou problemas, né? Não só problemas. Aí eu falei para a Vânia, mediante tudo isso aí, você não tem problema na vida. Ela, é verdade. Aí passou meio segundo, então você também não tem problema na vida. Comparado ao caso dessa família. Eu falei, é verdade. Então, os nossos problemas, eles têm um tempo de validade. Por mais que demorem, eles vão terminar. De uma forma ou de outra, eles vão ter um ponto final. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na cabeça do salmista, gente, com certeza ele teve essa experiência. Aquela noite que tem a sensação de ser interminável, infindável. Quem sabe insônia, ou perda do sono, ou problemas que estão te inquietando. Você deita, rola na cama, vira para lá, vira para cá. A hora não passa, a noite não avança. E você fica pensando, essa noite nunca termina. Termina o mundo, termina o ano e não termina essa noite. Porém, a grande certeza é, infalivelmente, essa noite, por mais que seja demorada, algumas horas mais pela frente, ela vai terminar e vai raiar um novo dia na sua vida. Haverá o sol brilhando sobre a tua vida, novas expectativas, uma nova motivação sobre a tua vida. Então, gente, toda crise tem o quê? Vai ter o que nós estamos abordando aqui: solução, prazo de validade, e depois o quê? Uma lição para a vida. Lição. Mas a lição foi tão pesada, foi tão difícil. Gente, quanto mais cara a escola, entre aspas, escola da vida, e também quanto mais demorado esse tempo de escola, mais você vai aprender. O tempo e os problemas cobram caro, mas você vai aprender. Vai aprender. E quando você aprender, aí Paulo fala isso aos Coríntios, gente. O que Paulo fala? Aquela consolação que nós recebemos de Deus, na hora da aflição, na hora da dificuldade, aquela graça, aquele consolo, aquele conforto, nós vamos o que? Repassar aos outros que passarão pelo mesmo caminho que nós passamos. Experiência de vida. Se você tiver só teoria, aí você chega diante de um problema, a pessoa chega diante de você e diz: olha, eu estou assim, assim e assado.
Se você só tem teoria, você vai começar a dizer: olha, talvez, olha, quem sabe, olha, eu acho. Mas se você passou por aquele caminho, você vai dizer: eu tenho convicção que vai ser assim, assim e assim. Você tem experiência, conhecimento de causa, vai falar com propriedade, você conheceu aquele caminho. Então, outra coisa que nós temos aí na apostila, o propósito das crises. Tudo quanto Deus permite acontecer em nossas vidas é necessário. Gente, aí vem essa referência, nós vamos usar ela o tempo todo aqui, e no final vamos falar alguma coisa dentro do sentido bíblico e dentro do sentido aplicativo. Quais são os propósitos das crises? Por que as crises vêm? Dentro de uma conceituação, uma definição dos etimologistas, a palavra crise, aqui, gente, logicamente, é um prefixo. A palavra crise é um substantivo. Nesse caso aqui, vem da mesma raiz de crisol. E quando você olha na Bíblia, crisol era usado para quê? Para purificação do ouro e purificação da prata. Então, o crisol aqui, que eu quero me referir, e eu quero ser bem definido, quando nós, cristãos, estamos passando por uma crise, eu diria, crise é o crisol da humanidade. E dentro dessa definição dos etimologistas, quando alguém diz, ele está em crise, essa expressão, ele está em crise, a interpretação correspondente é processo de evolução, gente. Esse é o conceito. Aí, quando você percebe isso, você fala, mas isso aí é coisa de homem, coisa das cabeças intelectuais. Aí que vem a grande questão que eu quero que vocês assimilem comigo. Quando diz no começo, esse pensamento sociológico, sem crise não há progresso, é exatamente isso, gente. Se esses homens que não têm a mente de Cristo, quando eu digo mente de Cristo, não significa no sentido literal, gente. Ninguém tem a mente de Cristo, que se a gente tivesse a mente de Cristo, a gente não pensaria nada de errado, seria uma mente perfeita. Quando fala a mente de Cristo, é o Espírito Santo trabalhando na nossa mente. Então, nós temos o Espírito Santo trabalhando na nossa mente. Se os homens que não têm o Espírito Santo entendem que na crise eles avançam, na crise eles progridem, então muito mais nós, na crise Deus vai fazer a gente saltar as muralhas. É isso. Então não recue. Ainda ontem, não sei se vou conseguir me lembrar, de um pensamento que eu estava vindo lá de Cornélio no sepultamento, até mostrei para a Vânia quando cheguei aqui, me veio o seguinte na cabeça, gente: sucesso na vida não é o fato de você nunca recuar, não é isso. Ou sucesso não é nunca você cessar de avançar, mas sucesso é você avançar sem cessar. Gente, por que eu digo? Tem muita gente, tem que caminhar e nunca cessar de caminhar. Não. Vai ter um momento na sua vida que você pode estar, primeira coisa, no caminho errado. Aí você tem que recuar, dar meia volta, marcha ré, reconhecer
que você entrou no caminho errado, na rota errada, na estrada errada. A segunda coisa, você pode estar no caminho certo, mas fazendo a coisa errada. Aí você tem que recuar também, uma recuadinha. E a terceira razão que alguém pode recuar é o que, gente? Estratégica. Porque quando você vê um corredor que salta barreiras, tem pela frente aqueles cavaletes, ele precisa do que? De impulsão, gente. E para ter a impulsão para saltar, ele depende do que? Dá uma recuada, para pegar velocidade e saltar cada barreira que tem pela frente. Se ele não recuar um pouquinho, ele não consegue saltar, porque não tem a impulsão necessária. Então, a gente tem que começar a avaliar, como é que eu estou? Que maneira eu estou adotando? Então, quando eu falo que nós precisamos das crises mais do que imaginamos, há razões para isso, gente. Há razões para isso. Na página 27, aí caminhando para o final, está dizendo, é na crise que surge a criatividade que conduz à esperança. Olhem só. Aí eu sou obrigado a criar, a reinventar, a reconfigurar, a reiniciar. Ainda que seja uma gota de esperança no mar das incertezas, isso nos faz acreditar no final feliz. Para quem espera em Deus, numa crise sem solução, gente. E uma coisa muito interessante, que a vida com Deus é uma esperança sem fim. Por um outro lado, a vida sem Ele é o fim da esperança. Então, por mais que haja dificuldades, você sabe o que está fazendo, de onde saiu e para onde está indo. E sabe que você chegará lá, porque Deus está com você. Deus caminha com você. Gente, aí temos o Viktor Frankl. Para mim esse homem é muito fantástico, é fabuloso. E ele tem muita voz de autoridade, porque ele foi para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. O que ele dizia? Olha só, ele foi, ele, a esposa grávida, pai, mãe, irmão e irmã. Nunca mais se viram. Todos morreram, menos Frankl. A média era, para cada 29 pessoas que entram nos campos de concentração, uma sai com vida. Essa era a média. Cada 29 pessoas, uma conseguia sair com vida. Ele conseguiu, porém com 25 quilos. Aí, qual era, entre muitas teorias dele, uma que eu acho fantástica, gente. Ele dizia o seguinte: quando você tem um problema, e esse problema, na sua ótica, na sua visão, ele é irreversível, na sua visão ele é irreversível, ele chama isso de problema vitalício. Então ele fala, se você não consegue mudar o problema, então você tem que ser mudado. A sua mentalidade tem que ser mudada. É uma coisa bem racional. O que adianta eu ficar me digladiando com o problema a vida toda? Me cansando, me desgastando inutilmente. A teimosia, como diz, a santa teimosia. Aí nós temos alguns outros raciocínios. Irmãos, todos nós temos altos e baixos na vida. Momentos bons e maus no dia a dia, isso é normal. Agora, guarde bem uma coisa. Quando a circunstância é favorável, desfrute dela. Quando a circunstância não é favorável,
transforme ela. Quando não for possível transformá-la, transforme-se. O que não podemos ser é parasitas, sermos indiferentes. Precisamos nos mobilizar. Eu não sei se o meu horário está se esgotando. Então tem mais alguns minutinhos, gente. Vamos aí. A pior crise que eu coloquei aqui na apostila é a crise mental, gente. Essa para mim é a pior crise, a mental. E você vai concordar comigo. E como nós trabalhamos nessa questão, gente? O mal tem seu ponto de partida na área dos pensamentos. Os pensamentos se transformam em palavras, e as palavras se consumam em ações. E aí eu coloquei aqui apenas para nós trazermos esse pensamento. Eu nem sei a referência de cabeça agora. Jeremias escreve assim: eu vou pensar naquilo que me traz desesperança. Certo ou errado? Ele diz: eu vou pensar naquilo que me traz esperança. Por quê, gente? Porque quando eu penso nisso, eu vou automaticamente me motivar, me encorajar. Porque a quantidade de bênçãos recebidas no ontem, no passado recente ou mais distante, me fazem crer que o mesmo Deus que me encheu de bênçãos, Ele também no amanhã vai me dar muitas e muitas bênçãos. Então, Deus tem muita coisa a nos oferecer pela frente. Então vamos pensar naquilo que nos dá esperança. Agora, uma coisa, gente, é muito lógica. Todos nós, sem exceção, todos nós vamos morrer um dia. Isso é uma coisa taxativa. Porém, o pior não é morrer. O pior é morrer sem ter vivido. É morrer sem ter vivido. E você sabe que isso acontece. Tem gente que vai programando o seu funeral em vida. Olha que ponto vai chegando. O lamentável, outra coisa interessante para a gente conhecer, o lamentável não é a morte por fora, mas a morte por dentro. O que é morte por dentro, Moisés? É quando você não tem mais o quê? Não tem mais sonhos, não tem aspirações, não tem mais pretensões, não tem mais idealizações. Por dentro está vazio, está morto. Irmãos, eu sempre tenho falado ultimamente, pense tudo quando você desejar, em questão de sonhos, planos, projetos, desejos, bastante, e com certeza, no final, vai acontecer o que for de Deus. O que não for, não vai acontecer. Então ninguém está impedido de planejar, idealizar. Então não morra por dentro. Não deixe essa aspiração desaparecer da tua vida. Comece a desejar coisas, por mais que você já tenha vivido, ou tenha sofrido. Comece a pensar em coisas boas pela frente. Aí, outra coisa que eu quero que você guarde bem, bem mesmo. O que adianta eu ter meus olhos físicos bem abertos? Olhe para mim aqui, olhos físicos bem abertos, se a mente é cega, se o entendimento é cego, se a percepção não enxerga. Então nós precisamos disso, gente. E quando eu quero aqui para terminar, falar sobre uma questão, que para mim, isso aqui chama muito a atenção. Quando Viktor Frankl estava em Auschwitz, lá no tempo do nazismo, junto com ele havia um compositor musical, bem conhecido na época, também prisioneiro,
que estava junto com ele em Auschwitz. E esse compositor, ele teve o quê? Ele teve um sonho. E nesse sonho, foi dada a ele a oportunidade de perguntar alguma coisa. E no sonho ele perguntou: quando vai terminar a guerra? E no sonho ele entendeu que a guerra terminaria no dia 30 de março. E aí passou um tempinho, questão de dias, ele procura o Frankl e fala: eu tive um sonho assim, assim e assim. E Victor perguntou: quando foi que você teve esse sonho? Ele disse: eu tive esse sonho no começo de fevereiro. E ele já estava no começo de março. E no sonho, dia 30 de março, findaria a guerra e consequentemente findaria o sofrimento deles. Então ele ficou alimentando mentalmente que dia 30 de março de 45 terminaria a guerra. E quando chegou o dia 30 de março, ele viu que os rumores estavam aumentando. A guerra não tinha findado. E ele então fez o que, gente? Olha só, a pior crise é mental. Por quê? Ele simplesmente desabou. No dia seguinte, se entregou completamente. Não se levantava para nada, nem para fazer suas necessidades fisiológicas. Urinava em si mesmo. Não comia, não bebia. E aí ele morreu no dia seguinte. Morreu do quê? De tifo. Mas, então não foi o problema. Como o Frankl era médico psiquiatra, ele faz esse relato. Ele fala que enquanto ele estava alimentando aquela expectativa de ser livre no dia 30 de março, ele já tinha o tifo no corpo dele, no organismo dele. Mas aquela expectativa salutar fazia com que a imunidade dele subisse, aumentasse, e houvesse resistência quanto ao tifo. Mas quando ele perdeu a motivação, o tifo veio e matou a ele. E a coisa mais curiosa disso tudo é que a guerra terminou no dia 8 de maio de 45, gente. Um pouquinho mais, ele conseguiria sair com vida dos campos de concentração. Mas a crise mental não permitiu ele fazer isso, gente. A crise mental contribuiu para que ele morresse em decorrência do tifo, que pegou ele totalmente com a baixa imunidade naquela hora. Então, eu vou parar, mas quero citar aqui para vocês um pensamento de Thomas Carlyle, que diz o seguinte: todos nós aqui, para todos nós, trabalhe como se você tivesse que viver para sempre, mas viva como se fosse morrer amanhã. Ou seja, trabalhe e viva, trabalhe e usufrua. Deus não quer que nós apenas existamos, Deus quer que nós vivamos a proposta de vida dele. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Já retorno aí o microfone à direção da escola. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esta tarde, por aquilo que veio de Ti, o que foi repassado. E eu sei que o Senhor sabe trabalhar no coração de cada um de nós. O Senhor nos conhece individualmente. O Senhor nos conhece, Pai, com exatidão absoluta. E o Senhor sabe dos nossos dramas, dos nossos embates, das nossas aflições, das nossas adversidades, das nossas crises, Pai. Crises pessoais, crises existenciais, crises familiares, crises ministeriais, crises econômicas, crises e mais crises, ó Pai.
mas sabemos que nada acontece sem a Tua permissão, e da Tua permissão há um propósito específico, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, abre a nossa percepção, Pai, que nós saiamos daqui olhando que cada crise permitida por Ti, existe um propósito benéfico na nossa vida. Ajuda cada um de nós, Pai, ajuda pelo Teu Espírito, Pai, trabalhe em cada um de nós. Espírito Santo, Espírito de Deus, esteja em nós, sobre nós, através de nós, nos dê sabedoria, nos dê discernimentos, nos dê percepção, abre os olhos do nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, Pai, para que vejamos as Tuas maravilhas. Ajuda cada um de nós, Pai. O Senhor sabe o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti, e o quanto contamos contigo, Pai. Nos dá encorajamento, meu Deus, encorajamento, determinação, Pai. Nos dá perseverança nos Teus propósitos. Ajuda cada um de nós, Pai, ajuda cada um de nós, renova as nossas forças físicas e espirituais a cada manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.